Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a entrada do Sol no signo de Libra, que vai acontecer hoje, dia 22 de setembro de 2025, às 15h20. Então, agora de tarde, a gente vai ter o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, né? Lá no hemisfério norte, equinócio de outono, mas aqui a gente está adentrando na primavera. Bom, vamos olhar aqui para esse mapa que tem vários pontos, tem várias questões aqui iniciando, né? A gente teve um eclipse ontem no signo de Virgem, né? Uma lua nova em Virgem, e agora a gente segue aqui pelo zodíaco com os planetas entrando em Libra, então o Sol entrando em Libra, que vai na sequência encontrar Mercúrio, que já está em Libra, a Lua então transitando em Libra. É um mapa com muita energia de Escorpião, porque a gente tem então Sol, Mercúrio, Lua em Libra na casa 8, que é a casa de Escorpião. E nós temos um Marte que acabou de entrar em Escorpião, aqui a 0 de Escorpião também. E se a gente vai observar, o Plutão tá no início de Aquário, né, aqui dentro da casa 12. E para mim a temática aqui muito desse equinócio de primavera, dessa energia libriana, que é uma energia de romance, é uma energia que tem um lúdico, né, e principalmente se a gente vai falar de relacionamentos, que é um tema central para o signo de Libra, com uma oposição aqui do Sol direta a Netuno, a Saturno também, né? Mas a oposição direta a Saturno, ela já foi, agora ela vai, né? Vai ficando mais, vai se dissipando. Mas neste momento da entrada do equinócio de primavera do Sol, da entrada do Sol em Libra, uma oposição direta mesmo com Netuno. E isso aqui, ainda mais dentro da casa 8, essa energia toda, a gente está falando aqui de deixar ilusões para trás, assim, bem, ainda mais com ascendente em Aquário, que é um ascendente regido por Saturno, né? Então é um mapa regido por Saturno, por Urano também, mas aqui me parece que o regente clássico estaria mais no comando, tá? Uma Vênus em Virgem, bem aterrada, ó, a dona de Libra, né? A regente libriana na casa de Libra, mas em Virgem, que é um signo bem aterrado, é um signo bem com a cabeça no lugar, bem realista. Isso, esse mapa ele tem um tom bem realista, mas estamos falando de Libra, então assim, não é deixar o romance de lado, deixar a beleza da vida de lado, esse lúdico, né? Não é isso, pelo completo contrário. Libra vai justamente dizer que a vida é sim mais bonita, mais bela quando a gente consegue enxergar poesia na vida, né? Quando a gente consegue enxergar o romance que existe ali. E não é somente para relacionamento afetivo, tá? É para tudo na nossa vida. Mas sim, se a gente vai olhar para a área afetiva, isso vai ficar mais enfatizado ainda. Mas não é porque eu olho para a vida com esse olhar de beleza, de romance, né, de tentar transformar as coisas em algo prazeroso, que também é energia libriana, né, de viver a vida assim, não de uma maneira crua e seca e dura e rígida, mas esse mapa está pedindo realidade. Então, uma coisa é dar, eu olhar para a vida real com esse filtro, digamos assim, do romance, né, com essa energia libriana mesmo, que vamos sintetizando ela aqui, ela é uma energia romântica mesmo. Mas uma coisa é eu olhar para a vida real com o olhar do romance, outra coisa é eu ficar me iludindo com coisas que não são reais. É completamente diferente. Então, assim, deixa eu olhar para a realidade como ela é, primeiramente, para eu entender aonde que eu posso, de fato, digamos assim, aplicar, e é aplicar mesmo, que a Vênus está em Virgem. É uma Vênus metódica. Aplicar esse romance, aplicar, e isso é necessário, isso é saudável, isso assim, fundamental para uma vida feliz.
né? Eu conseguir enxergar as coisas com esse olhar que dá essa camada de romance mesmo, que deixa as coisas mais belas, mais bonitas, mais palatáveis, mais agradáveis de lidar, de enxergar, de tocar. Sim, agora, se eu estou num momento, e aí, né, falando bem questões bem, assim, pessoais mesmo, né? E não é só para a área afetiva, talvez na área afetiva isso aconteça mais vezes, talvez a gente consegue detectar melhor, mas é em todas as áreas, né? Se eu estou num relacionamento, seja em área afetiva, seja em área profissional, seja em área de amizades, onde eu tô tentando romantizar uma coisa que não está acontecendo, eu tô me iludindo, eu tô inventando coisas, eu tô criando coisas para daqui a pouco não ter que encarar uma realidade. Isso é outra coisa, isso não tem nada a ver com romance libriano. Aí é uma outra coisa. E esse Sol em oposição com Netuno, ele vai deixar isso muito claro. Ainda mais pós-eclipse e Lua Nova em Virgem. Tá? Assim, tem uma energia bem centrada guiando esse momento. Então é importante a gente observar isso, ainda mais essa energia toda dentro da casa de Escorpião, que é uma casa profunda, que enxerga as coisas. Aqui não tem como não ver, tá? Então, assim, pode inclusive ser que a gente tenha uma sensação, a depender de uma determinada situação que a gente esteja vivendo, de realmente, assim, ter aquela sensação de uma venda sendo tirada de nós. E a gente olhar e dizer, nossa, eu realmente, eu não estava me dando conta até agora que eu estava alimentando uma ilusão aqui dentro de mim. Ao mesmo tempo, também pode ficar bem claro aquelas situações que, nossa, eu acho que eu tô lidando com essa situação de uma maneira extremamente fria, rígida, dura, crua. E não precisa ser assim. A partir do momento que algo é real, que está na realidade, sim, está acontecendo, é real, não tem problema nenhum, e pelo contrário, é muito saudável que eu possa olhar para aquilo e possa lidar com aquilo de um lugar mais belo. De um lugar mais belo. Acho que essa é a palavra libriana, né? A beleza, é a harmonia, é a agradabilidade, sabe? É deixar as coisas mais harmônicas. Não é à toa que se a gente para observar num sentido de profissões, o signo de Libra ele é muito atrelado a beleza, questões que envolvem a estética, design. Dá para viver uma vida sem design, sem estética, sem beleza? Dá. Mas por que se eu posso deixar as coisas mais bonitas, sim? Claro, eu não posso ficar somente na camada da beleza e da estética. Porque aí eu vou ficar numa superfície, eu vou ficar numa casca que se quebra facilmente. Por isso que esse é o ponto. Libra tá falando de uma beleza, de uma estética, de uma harmonia, de um romance que está em cima. É superfície, sim, porque Libra é signo de ar, tá? Mas é uma superfície, é uma camada por cima de uma coisa real, por cima de uma coisa existente. E não por cima de nada, não para formar uma coisa oca. Esse que é o ponto aqui, tá? Então, isso vai ficar muito claro nessa temporada libriana aí que a gente está adentrando. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre esse equinócio de primavera que está chegando e que a gente possa ter essa temporada, possa viver essa temporada libriana do melhor modo possível. É isso.